Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Camila e eu tenho esse canal junto com meu esposo Everton, que ele ultimamente não tem aparecido muito nos vídeos, que eu estou desempregada, como vocês viram alguns vídeos atrás, e ele tem trabalhado. Hoje é um vídeo mais diferente porque eu vou falar do que ocorreu comigo, que eu já estava no segundo desafio. O primeiro foi do pula corda e a prancha. Eu fiz um desafio para ficar 3 quilômetros indo na academia fazendo esteira por 3 quilômetros, né? Todo dia, por 7 dias, para ver o resultado que daria e tudo mais. Eu fui no primeiro dia, eu vou postar aí pra vocês. Primeiro dia eu fiz 3 quilômetros, foi tranquilo e tudo mais. No segundo dia, vou colocar aí pra vocês também. Também fiz 3 quilômetros, fiz até em menos tempo que o primeiro dia. No terceiro dia, que foi na sexta-feira passada, acordei com vertigem, como vocês viram aí no título do canal. Eu acordei super assustada, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre. Eu já ouvi falar em labirintite, que é uns sintomas parecidos, né? Sobre tontura e tudo mais. Mas a vertigem, ela, que é o V, eu vou colocar aqui a sigla, né? Porém, a vertigem é diferente. Eu, na sexta-feira, eu acordo sempre às 5 da manhã com o Everton, né? Pra poder acompanhar ele, ajeitando as coisas pra ir trabalhar. E eu já começar a fazer algumas tarefas aqui em casa, né? E na sexta-feira ele já tinha levantado, já tava tomando banho. Aí eu sempre levanto quando eu escuto o barulho do chuveiro. E eu fui levantar e não consegui, gente. É uma sensação horrível. Eu levantava, aí ficava tonta e bum, caía. Tentei por 4 vezes, não consegui. Que por fim eu gritei ele, né? Chamei ele. E ele já tava arrumado já pra quase sair. E eu falei, eu não tô conseguindo levantar sozinha. Não tô conseguindo. Ele foi, me levantou, fiquei tonta, ele segurou minha cabeça, assim, no peito dele. E a gente bateu um desespero, porque nenhum nem outro conhecia sobre, né, o assunto. E fomos pra emergência. Fomos pra emergência, chegando lá, eu conversei com a médica e tudo mais, ela passou um exame pra ver se era alguma falta de vitamina. E eu expliquei pra ela que é sempre ao levantar, eu em pé, andando, sentada, não acontece. É só quando deita, ou quando levanta, ou quando vira pro lado esquerdo. Perdão, direito. E aí, ela falou, pelo que eu vejo, parece, o exame tá certinho, é sintomas de vertigem. Então, vou orientar procurar um otorrino. Então, eu comecei a caça de um otorrino por aqui, na cidade onde eu moro, em Campos. Que, por sinal, foi bem difícil, eu só consegui pra mês que vem. Mas, graças a Deus, minha cunhada trabalha numa clínica que é de otorrinos, né? Lá, mas é lá no centro do Rio. Centro não, eu esqueci o nome do bairro, mas é próximo ali de Botafogo. Ai, mas graças a Deus ela conseguiu pra mim. Beijo, Bri. Obrigada. Pra conseguir pra médica fazer a manobra pra mim. Porque o que acontece? Eu vou explicar pra vocês que não é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre, né? Que é igual a mim. São cristais que a gente tem no labirinto do ouvido, né? E por alguma pancada, alguma coisa que tenha ocorrido, soltou. Então a médica até me perguntou no dia que eu conseguia, eu desci lá pra São Gonçalo, onde nossos familiares moram. E na segunda-feira, antes do feriado, eu fui lá na consulta, lá no Rio. Aí a médica perguntou, você teve alguma pancada na cabeça, alguma coisa diferente? Aí eu fui e falei, eu tô retornando a fazer atividade física e eu comecei a pular corda. Então ela falou, então deve ter sido isso, que é a única coisa diferente que eu fiz. Eu não caí, não levei pancada, não aconteceu nada. Ela falou, então provavelmente pode ter sido isso. E ela fez a manobra comigo, né? Vou colocar aí a imagem como a manobra é feita. É obviamente com um profissional, né? Ela fez essa manobra
Primeiro ela foi fazer o teste para saber em qual lado seria. Eu, levantando do lado esquerdo, eu também sentia tontura, mas não tanto quanto o lado direito. Aí ela fez primeiro pra mim o lado esquerdo, aí ela pede pra gente ficar de olho aberto pra saber qual é a direção que o olho tá mexendo, porque quando o cristal se mexe nesse labirinto, passa uma ideia pro cérebro de que tá tudo girando, então você fica tonto. Tem gente que fica enjoado e tudo mais. Eu não fiquei porque eu sou de boa, assim, na questão de barco e tudo mais, eu não enjoo. Aí ela fez no lado esquerdo primeiro. E quando eu não senti tanto assim. Aí ela vai, então vamos fazer do lado direito agora. Nossa, pra ficar de olho aberto, pra mim foi difícil. Mas eu consegui. E ela viu realmente. E eu via as coisas se mexendo assim. A parede, que eu olhei pra uma parede e o teto assim tava balançando. Muito esquisito, gente. É uma sensação horrível. Que parece que você vai cair. Enfim, você perde o controle. E tem gente que realmente fala que você tem que evitar dirigir, você tem que evitar. Realmente. Porque às vezes, comigo foi deitando e levantando. Às vezes com a pessoa só virando assim pro lado, já sente. Entendeu? Eu já, virando assim pro lado, eu já sentia algum movimento. Mas não era tanto quanto deitar e levantar. E ela fez essa manobra. Ela falou, olha, você vai sentir desconforto, vai levar uns 3 dias pra voltar ao normal. Hoje é quarta-feira. É o segundo dia após que ela fez. E eu não senti mais tontura. No mesmo dia eu já não senti. Mas ela falou, não se iluda, porque às vezes tem que fazer mais de uma manobra. Mais de uma vez essa manobra. Ela falou, se não melhorar, você retorna aqui na semana que vem. Só que como eu moro longe, né? Eu moro a 4 horas de lá. Eu não tenho como. 4 não. Se for de botar na ponta do laço daqui até o consultório, vai ser umas 5 horas. Mas eu não tenho como ir. Mas, enfim, o primeiro já deu uma ajuda enorme. Eu fiquei meio enjoada, assim, depois do procedimento, da manobra. Mas fiquei de boa depois. Ontem não senti nada, hoje eu acordei bem. Então, graças a Deus, vai continuar assim. Mas, pra você que é a primeira vez que ouve sobre o assunto, não é uma coisa que, tipo... Eu já pensei que, no primeiro dia que eu não sabia, eu já pensei que nem ia conseguir levantar mais na vida. Mas não. Mas o ideal é se manter calmo, vai na emergência e, obviamente, procurar um otorrino pra fazer esse tratamento, pra fazer essas manobras. E ela falou que às vezes ocorre, outras vezes. Caso fique vindo repetidamente, ele saindo do lugar... A gente tem que avaliar e investigar sobre o que tá ocorrendo. Mas graças a Deus, gente, eu tô bem. Então, assim, o segundo desafio, eu parei. Ela falou, ó, para com esteira, porque usa muito a questão do labirinto. Para um pouco do pula-corda. Então, fica só na bicicleta. Ela falou, ó, fica só na bicicleta. Então, eu vou começar um desafio que é só com a bicicleta. Esse vídeo foi mais sobre falar sobre isso, sobre a vertigem, que é uma coisa que é tratável. Então, se você tem ou se você sente, às vezes, um mínimo uma tontura ao levantar e ao deitar, às vezes não é falta de vitamina, não é nada. Às vezes, não é nada relacionado a isso. Mas os cristais que devem estar se soltando do labirinto, tá? E é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí alguém. E trazendo conhecimento também para quem não conhece ainda sobre. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!